pessoal, estamos no final do segundo dia do ESPEN e finalmente vamos falar de oncologia. Então, acabei de assistir uma mesa com 3 aulas super interessantes. A primeira aula falou sobre caquexia do câncer e os tecidos metabólicos. Então, o professor começou falando sobre a caquexia e que é muito mais do que apenas a perda de massa muscular, né? E que é um importante fator preditor de sobrevida. E que vários tecidos estão relacionados com a caquexia e que alguns ainda se relacionam com a qualidade de vida, como o coração, o circulatório também. E que além disso, a relação das citocinas pró-inflamatórias entre o tecido adiposo e a massa muscular é super importante. A gente não pode pensar nesses tecidos de forma separada, sempre pensar em conjunto quando se fala da caquexia e além disso da perda de massa óssea, que também está relacionada com a perda da massa muscular. E aí, então, o professor entrou mais na microbiota e caquexia, né? Falando sobre, então, que a microbiota do caquético, ela é diferente daquele paciente com câncer que não tem a caquexia e que vários estudos mostram essa importância da microbiota na perda de massa muscular, que dependendo do metabólito, ele vai influenciar positivamente ou negativamente na massa muscular, né? Como, por exemplo, o butirato, que pode trazer uma melhora da massa muscular. Também foi apresentado um estudo pré-clínico com leucemia bem interessante que mostrou que as bactérias, né, que tem uma redução das bactérias, aumenta os níveis de citrulina e que isso está relacionado com a baixa força muscular, né, e que tem bactérias específicas que são associadas com anorexia, com baixo IMC, com aumento do PCR. A segunda aula foi de terapia-alvo no músculo, então algumas drogas que vão atuar diretamente ali no ganho da massa muscular. Então são mais estudos em ratos, estudos ainda experimentais, né? Mas falando sobre que se a gente prevenir a perda de massa magra, a gente melhora a sobrevida, não necessariamente tendo o ganho dessa massa muscular, né? Então alguns estudos em ratos mostrando essas drogas que atuam diretamente na junção neuromuscular e que é reduzida, né, essa junção neuromuscular nos pacientes caquéticos e outras drogas também que quebram a cascata das citocinas pró-inflamatórias que vão levar à perda da massa muscular. Então são estudos bem promissores, bem interessantes, mas o professor também termina falando que essas drogas talvez a gente tenha que ter aí sejam multi-alvos, né, e considerar também antes de pensar nessas drogas em fatores específicos, como idade, sexo e até o tipo de câncer. E a terceira aula foi sobre os fatores nutricionais durante e após o tratamento do câncer. Então foi uma corte francesa avaliada, o professor trouxe um grupo de uns órgãos, né, que juntaram para fazer a avaliação da corte francesa, mais ou menos na mesma ideia que o IARC faz, então avaliando os fatores que são de risco, os fatores que são de proteção, como fatores sugestivos, prováveis ou convincentes, mas avaliando então mortalidade, progressão da doença, recidiva. Então trouxe diversos resultados interessantes, mas que ainda precisam ser mais explorados e terminou com as recomendações de alimentação saudável, prática de atividade física, a mesma do IARC, trazendo, né, o benefício não só para a prevenção, mas também durante o tratamento do câncer e após o tratamento para os sobreviventes do câncer. Obrigada!